Olá, meu nome é João Alvise e sou coordenador de produtos da Shimerson. Neste vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre as cortinas SLC 440 e SLC 440 Com. Primeiramente, vamos ver as diferenças entre esses dois modelos. O modelo SLC 440 possui diversas funções a serem parametrizadas, tais como blanking fixo, blanking flutuante, blanking fixo com borda móvel, reset duplo, controle de contatores, feedback, codificação de feixe A, rotação do display de 7 segmentos em 180 graus e modo de diagnóstico. Já o modelo SLC 440 Com possui apenas a parametrização do tipo de reset, manual ou automático. Por isso, não há display em seu frontal, fazendo com que esta cortina praticamente não tenha zona morta. Além disso, ela é fabricada na Alemanha e no Brasil. Outras diferenças construtivas entre essas cortinas de luz são: a SLC 440 Com possui alturas de proteção disponíveis desde 330 mm até 1930 mm, enquanto a SLC 440 possui um range maior com alturas disponíveis de 170 mm até 1930 mm. Além disso, o modelo 440 Com possui saída conector M12 de 4 e 5 polos, diferentemente do modelo 440, que utiliza 4 e 8 polos também M12. Primeiramente, deve-se encaixar os conectores M12 nos cabos correspondentes, de 4 e 5 polos. Se atente a rosquear até o final do conector do cabo. No emissor, alimentamos os pinos 1 e 3 com 24 e 0 volts respectivamente. Os pinos 2 e 4 devem permanecer em aberto, não é preciso conectá-los. Já no receptor, teremos a saída dos sinais de segurança para efetuar a parada da máquina quando a cortina for obstruída. Portanto, além de alimentar os pinos 1 e 3 com 24 e 0 volts, também vamos utilizar os pinos 2 e 4 como saídas de segurança. Essas saídas podem ser monitoradas por um relé ou CLP de segurança, por exemplo. O quinto pino é utilizado para efetuar o rearme da cortina, em caso de rearme manual. Se o rearme for automático, ele deve permanecer em aberto. A cortina vem de fábrica com rearme automático, como vocês podem ver. Para efetuar a parametrização do rearme manual, há um pequeno procedimento. Primeiro, desligamos o sistema de alimentação. Em seguida, jampeamos as saídas de segurança da cortina e colocamos um botão com contato normalmente aberto no pino 5 do receptor, ligado a um sinal de 24 volts da fonte. Agora, mantemos esse botão pressionado e em seguida alimentamos o sistema novamente. Desta forma, a cortina entrará em modo de parametrização, indicado por pulsos curtos do LED vermelho. Ao pressionar rapidamente o botão, é possível selecionar o tipo de rearme com o qual a cortina irá trabalhar. O LED irá indicar através de pulsos cíclicos o estado do rearme. Um pulso a cada intervalo de tempo para rearme automático e 2 pulsos para rearme manual. Ao selecionar o tipo desejado, mantenha pressionado o botão para confirmar a parametrização. O LED vermelho irá piscar rapidamente e em seguida irá permanecer fixo, confirmando o procedimento. Com a cortina parametrizada, basta retirar a alimentação do sistema e o jumper entre as saídas do receptor para que ela volte a seu funcionamento normal, agora com rearme manual. Pronto! Agora, para cada ciclo em que a cortina for interrompida, será necessário pressionar um botão de rearme para que ela volte a operar. Note que, como o sinal de rearme deve ser uma borda de descida, é preciso soltar o botão para que ela retorne à sua operação. Para voltar à função de rearme automático, basta refazer o procedimento, confirmando o parâmetro de um pulso a cada intervalo de tempo. Primeiramente, deve-se encaixar os conectores M12 nos cabos correspondentes, de 4 e 8 polos. Se atente a rosquear até o final do conector do cabo. No emissor, alimentamos os pinos 1 e 3 com 24 e 0 volts respectivamente. Os pinos 2 e 4 são utilizados apenas quando é necessário codificar os feixes da cortina. Por exemplo, em aplicações onde há 2 ou mais conjuntos de cortinas instalados muito próximos e que possam causar interferências uns nos outros. No receptor, os pinos 2 e 7 são ligados em 24 e 0 volts respectivamente. Os pinos 3 e 4 são as saídas de segurança da cortina
e devem ir para um dispositivo de monitoramento, como um relé de segurança, por exemplo. Os pinos 5, 6 e 1 definem se a cortina vai trabalhar com rearme manual ou automático. No caso de rearme automático, jumpeamos o pino 6 com o pino 1 e deixamos o pino 5 em aberto. Para rearme manual, jumpeamos o pino 5 com o pino 6 e colocamos um botão com um contato normalmente aberto entre 24 volts da fonte e o pino 1 da cortina. O pino 8 é o controle de contatores, mais conhecido como feedback. Caso ele esteja desativado, deixamos em aberto. Caso ele esteja ativado, devemos colocar contatos NFs auxiliares do dispositivo de comando da máquina em série, enviando 24 volts da fonte para este pino. Desta forma, a cortina monitora se esses dispositivos estão ok. Na maioria das aplicações, esses dispositivos são contatores. O modelo SLC 440 possui diversos parâmetros que podem ser ajustados através de um botão de comando. Seu display de 7 segmentos facilita a visualização do operador, tornando este procedimento ainda mais simples. Indicação de parâmetros do display de 7 segmentos. A. Parâmetro está ativo. Traço. Parâmetro não está ativo. S. Salvar a configuração atual. C. Excluir a configuração atual, nova configuração, modelo standard. N. Não disponível. Ajuste não admissível, ver info parametrização. D. Modo de diagnóstico, operação de ajuste. Para selecionar os parâmetros desejados, pressionamos o botão por aproximadamente 1 segundo. Para confirmar um parâmetro selecionado, mantenha pressionado o botão por aproximadamente 3 segundos. P1. Blanking fixo. O blanking fixo inibe uma determinada quantidade de feixes da cortina de luz. Por exemplo, os 4 primeiros feixes ficarão inibidos devido a um material que estará sempre presente neste local. Caso o material seja retirado, a cortina entra em erro. Todos os outros feixes da cortina permanecem em funcionamento normal. Vale lembrar que o primeiro feixe próximo ao conector da cortina não pode ser parametrizado, pois é um feixe especial de alinhamento. P2. Blanking fixo com zona de borda móvel. Nesta configuração, além dos feixes fixos que estão inibidos, a cortina também ignora um feixe para mais ou para menos. Esta opção pode ser utilizada em áreas onde a vibração local seja forte e pode fazer com que o objeto ou a cortina se movimente um pouco. P3. Blanking móvel. O blanking móvel irá inibir um ou 2 feixes ao longo de toda a cortina, com exceção do primeiro feixe próximo ao conector, que é um feixe especial de alinhamento. Ele pode ser aplicado como, por exemplo, em prensas com alimentação automática, permitindo com que a bobina de chapa passe pela cortina sem parar o processo. Caso outro objeto seja detectado ao longo da cortina, como a mão do operador, por exemplo, a mesma irá enviar um sinal para parar o movimento de risco. P4. Controle de contator. Este parâmetro deve receber sinais de contatos normalmente fechados auxiliares dos contatores utilizados para efetuar o comando da máquina. Desta forma, caso haja alguma falha no circuito de comando, a cortina não irá rearmar. P5. Rearme duplo. Neste modo de operação, a cortina irá trabalhar com 2 botões de rearme, um ligado ao pino 1 e outro ao pino 5. O rearme pode ser aplicado em locais onde a visibilidade do operador é limitada. Desta forma, é preciso apertar um reset interno antes de apertar um reset externo, garantindo que não há pessoas dentro da zona de risco. P6. Codificação de feixe A. Neste modo, é possível codificar os feixes de luz emitidos pela cortina, para que não haja interferência entre outro conjunto instalado muito próximo. Quando esta opção for selecionada, é preciso também alterar a ligação elétrica do emissor, mantendo 24 e 0 volts nos pinos 2 e 4 respectivamente. S. Salvar alterações. C. Clear, excluir, limpar a configuração atual da cortina. D. Modo de diagnóstico, operação de ajuste. Neste modo, é possível avaliar o alinhamento da cortina de luz através de barras paralelas no display de 7 segmentos. A intensidade do sinal é indicada com uma barra para o segundo feixe e outra para o último feixe da cortina de luz. Além disso, pressionando-se o botão de comando, é possível mudar para o modo de ajuste fino,
onde agora tem-se 3 barras horizontais para verificar a intensidade do sinal da cortina. Para o modelo SLC 440COM, o diagnóstico de erros é dado através de pulsos no LED de status vermelho. A quantidade de pulsos indica qual erro está presente no sistema, conforme a tabela de diagnóstico que será encontrada no manual. Para o modelo SLC 440, a informação do erro é dada pelo display de 7 segmentos, indicada pela letra E, seguida de um número de 1 a 7, conforme a tabela de erros que se encontra no manual do produto. Por exemplo, o erro E1 ocorre quando não é definido o tipo de rearme da cortina de luz via ligação elétrica. Kit de fixação em L, já incluso no fornecimento da cortina, mas pode ser comprado separado também para reposição. Bastão de testes, já incluso no fornecimento da cortina, mas pode ser comprado separado também. Coxim para atenuar vibrações. Espelhos refletores para perímetros em L ou em U, diversos modelos. Cabos para ligação com diversas metragens. Este foi o treinamento de como instalar as cortinas de luz SLC 440 e SLC 440COM. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em ajudar. Obrigado e até mais!